pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Valente, do Passeio em Redação, e hoje eu vou começar a conversar com vocês sobre uma série nova que eu estou criando e espero que vocês gostem. Ela se chama Ou Viver a Música na Redação. Então eu trago aqui uma música que esteja tocando, esteja nas paradas de sucesso e escolho algum tópico de redação para discutir com vocês, tá bom? Peço que vocês aqui no canal comentem sugestões de letras de músicas que seriam bacanas para a gente conversar e eu acho um tema, tá? O importante é sugerir a música e espero que vocês gostem. Então hoje no episódio 1, o tema que eu escolhi para conversar com vocês vai ser como evitar o tom coloquial na sua redação dissertativa. Vocês devem saber que o YouTube proíbe que a gente use músicas, né? Não posso fazer isso. Por esse motivo, eu fico aqui curtindo o som, mas o editor deve tirar o som, tá bom? Então, eu queria que vocês curtissem aí na casa de vocês, liga o som e ouve comigo um pedacinho da música, cuja letra vai aparecer aqui para você. Uma pena eu ficar aqui um tempão ouvindo essa música. Gente, eu nunca tinha ouvido essa música na vida, tá? Eu tô velha, não ouço mais rádio nem paradas populares. Mas eu pesquisei que é uma música muito tocada no Brasil inteiro. Então eu queria falar sobre o que primeiro me chamou a atenção nessa música. A primeira questão aqui, tá? Eu vou compartilhar minha tela com você. Que me chamou a atenção foi o próprio título da música, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Recairei, Barões da Pisadinha. Olha lá a letra, gente. Recairei, né? Por que me chamou a atenção? Porque recairei, esse radical re é fazer de novo, repetir, né? E quando a gente cai, a gente recai, a gente cai de novo. E essa é uma questão que existe de fato na língua. Porém, nós dizemos, será? Eu recaí por alguém? Ou a gente fala, eu tive uma recaída? Essa é a questão que me abre a discussão de hoje. Então, já faz uma semana que eu tô limpo de você. Eu aproveito, então, essa aula para falar para você que é iniciante, vai fazer pela primeira vez o Enem ou algum vestibular, que nós não podemos usar a linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? Aquela que eu uso no dia a dia. Eu falo, eu tô. Como é que você está? Você está bem? Eu falo, estou bem. Mas eu posso escrever isso numa redação? Não, porque a redação, na redação é solicitado ou exigido que se escreva de acordo com a norma culta, né? Então eu estou, na música a gente chama, né? Licença poética, liberdade de expressão livre, musical, mas uma redação nós não poderíamos usar como esse e, que é um refrão que a gente usa para dar musicalidade. Mas hoje a inserção dos elementos cotidianos nas músicas, né? Stories, também é uma questão de linguagem que eu queria falar para vocês, né? Story é um termo em inglês que a maioria das pessoas sabe que é aquele tipo de comunicação no Instagram que a gente vai colocando o dedinho e vai passando ali, que são as fotos das pessoas que elas colocam como se fosse um flash, algo que ela está fazendo ali no dia a dia, não é? Então, veja a inserção da palavra stories, né? Então, na sequência, já faz uma semana que eu tô limpo de você, e de olhar os seus stories, não sinto saudade, 0 curtida, 0 vontade de te ver, né? Então, o 0 curtida é uma função também do Instagram, que a pessoa vai lá e curte ou não a sua foto. De beijar a sua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love com você, né? Dormir de conchinha, não vou explicar, tem menor de idade aqui, a gente não vai entrar em detalhes, né? Mas todo mundo entende o que é isso, né? É uma linguagem mais visual. E love também, inserção de palavras em inglês,
que é para dar musicalidade, né? Será que todo mundo sabe que love é amor? Sabe. Mas um love fica mais poético, fica mais romântico. Então perceba essas questões de linguagem, gente. Eu posso usar essas palavras americanas ou americanizadas? Depende. Eu não conheço nenhuma palavra similar para story, então eu posso usar, tá? Com aspas. Nem precisa, é bom marcar as aspas, tá? Mas fica claro que é uma palavra que ainda não tem o equivalente. Aliás, pode ser que tenha e eu não conheça. Se alguém souber, por favor, pode colocar aqui, tá? Então, isso a gente chama de licença poética. Nas músicas, a gente tem essa liberdade criativa, mas num texto formal que usa norma culta, nós não poderíamos fazer. Eu já te superei, certeza. Quer dizer, é certo isso, né? Mas não manda. Ó o imperativo aqui. Uso coloquial. O correto seria, mas não mande mensagem outra vez, senão recairei. Essa é a letra. E esse é o refrão, né? Eu já te superei, certeza, eu superei, mas não mande mensagem, não manda mensagem, senão recairei. E aí vai repetir a letra, certo? E assim chegamos à questão do que eu queria discutir com vocês, né? Verbo recair, de novo, mais cair, que é o verbo principal. Verbo transitivo e intransitivo, né? O que é o verbo transitivo? É um verbo que precisa de complemento e o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Por que a gente coloca os dois? Porque depende do contexto. Ele pode ser intransitivo, mas a gente imagina a transitividade dele faça mais sentido aí dependendo da frase. E não é um consenso entre os gramáticos, é por isso que eu coloquei, né? Então, o que é recair? Tornar a cair, voltar a um estado ou posição anterior ou ter uma recaída. E aí que vem, tá? Ter uma recaída é o que o autor dessa música quer dizer. Então, seria melhor ele falar que quando você me manda o story, ou quando eu vejo seu story, eu tenho uma recaída, eu volto a ter aquele sentimento por você. Mas o recairei talvez ficasse mais sonoro, foi uma escolha do artista, mas é interessante porque a expressão que nós mais conhecemos e usaríamos é ter uma recaída por alguém. E vejam que esse é um uso, então, mais informal também, né? Cometer o mesmo erro, a mesma falha, reincidir. Aí, verbo transitivo, ser atribuído a escolha recaiu sobre o mais velho, coube a ele, pesou sobre ele. E aí, então, em relação à recaída, ato de recair na mesma culpa, no mesmo erro. Então, recaída tem mais a ver com o que ele está falando. Qual que seria o mesmo erro? Gostar de uma pessoa de quem ele não deveria gostar. Imagino eu, né? Incidir novo ataque de uma doença, e acho que não é o caso, né? E que palavras estão relacionadas? Recaimento, recaídiço, reincidência. Veja que é reincidente, hein, gente? Cuidado você aí que está tendo recaídas pelo seu ex, é o mesmo termo que a gente usa para quem pratica um crime 2 vezes, reincidente, não é? Ó, não quis fazer essa relação, foi só uma brincadeira, mas cuidado aí que a música pode estar querendo te dizer alguma coisa além das questões gramaticais. Significado de recair, verbo transitivo indireto, tornar a cair. A curva vai recaindo a partir deste ponto do gráfico. Voltar a um estado anterior que se havia deixado. Recair em pobreza, repetir uma ação, voltar a cair em culpa ou erro. Olha lá o erro de novo. Gostar do ex é erro para ele. Recair no vício, ó. Também estou comparando a recaída no amor a vício, hein? Manifestar sobre, pesar, incidir, a culpa recairá sobre o estado e não sobre o povo. Verbo transitivo indireto e intransitivo. Ser de novo atacado por uma doença, ter uma recaída. Recaiu na pneumonia, é preciso ter cuidado para que o doente não recaia. Etimologia e origem da palavra. Etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras, tá, pessoal? Para a criação do texto da prova de redação do Enem, é preciso seguir algumas exigências que fazem parte do tipo textual que é cobrado pela banca, que aqui no caso é o texto dissertativo argumentativo. Então, apesar da redação ser constituída de argumentos que provem seu ponto de vista, o tom coloquial, que é esse informal, não pode aparecer durante a sua dissertação. Sua redação precisa ser construída de forma impessoal, sem gírias. Então, impessoal, né? Eu acho, eu penso, eu acredito, nem pense nessas formas. Sem gírias, nada de gírias ou expressões utilizadas no dia a dia. Qual é o problema do jovem hoje em relação às provas de redação, aos textos que eu tenho lido por aí? O jovem, às vezes, perde a referência. Ele usa uma palavra de nível coloquial sem saber que ela é coloquial. Então, por isso que você precisa treinar e praticar, porque às vezes é uma palavra que está tão usual, que você usa com tanta frequência, que você já não perdeu essa referência do que é coloquial e do que está ligado à norma, certo?
A linguagem é o sistema desenvolvido pelo homem para se comunicar com outros homens. A linguagem é uma manifestação, né? É uma expressão, é uma forma de se expressar. Ela pode ser verbal, verbo, gente, do latim, que é a origem da nossa língua, quer dizer palavra, né? E a palavra pode ser oral, como essa que eu estou falando aqui para vocês, ou escrita, como essa que está digitada aqui. Ou não verbal, que são os gestos, as imagens, os sons, tudo isso é expressão de linguagem, tá? Na norma culta é comum existirem variações, já que o contexto, o objetivo e os interlocutores podem ser vários. Então, contexto, em que lugar, em que situação você está comunicando? Com que objetivo de fala, de comunicação? E os interlocutores, quem são as pessoas que estão comunicando, né? Por isso, não classificamos linguagens como certa ou errada, mas como adequadas ou inadequadas. O que eu costumo dizer é que você sabe muito bem que em épocas que não estávamos em pandemia, você não costumava ir à praia de terno ou gravata, ou um vestido longo. Isso quer dizer que o contexto determina que numa praia não se usa esse tipo de traje. A linguagem tem a mesma característica. O que o estudante deve estar atento e o candidato do Enem? Que existe uma forma que você se veste na linguagem também para comunicar. Em situações formais, como uma prova, um concurso e um exame, só vale norma culta, porque é a regra, é esse o contexto, né? É mais adequado, mas eu não estou dizendo que é feio ou errado usar gírias e expressões do dia a dia, porque também fica feio estar na minha casa e ficar falando formalmente com a minha família. Então, essas são as situações que determinam o nível de linguagem que você usa para comunicar. Então, durante o dia, em conversas informais com amigos, vizinhos e familiares, é comum que nós estejamos preocupados com todas as normas gramaticais. Falamos de forma rápida, descontraída, muitas vezes até com características regionais. Ali no meu grupo de WhatsApp, eu falo com pessoas do Brasil inteiro. E muitas vezes o aluno me manda uma mensagem no privado e usa uma palavra que eu não conheço. É bem comum isso, porque o nosso país é enorme e existem várias formas de expressão e variações que podem significar a mesma coisa. Com o objetivo de interagir da forma mais fácil possível com as outras pessoas, é que nós usamos a linguagem descontraída, como é o caso da música, o love, love, que ele usa, os stories, quer dizer, ele quer chegar mais perto da gente, ele quer falar uma linguagem que todo mundo entenda, porque música é para todos, né, gente? Ouve criança, jovem, adulto, pessoas com mais ou menos nível de instrução, e todo mundo curte, todo mundo dança e todo mundo entende, não é? Essa espontaneidade da abertura para gírias, estrangeirismos, abreviações, criação de novas palavras, até mesmo erro de concordância, a essa linguagem informal ou popular que é dado o nome de linguagem coloquial, que é o que eu falei aqui desde o começo dessa aula para vocês. E não há nenhum problema em utilizarmos essas linguagens em nossas interações pessoais, mas o trabalho na escola em provas como a do Enem nós não podemos usar porque está escrito expressamente que a norma válida é a norma culta. Por esse motivo, evite usar a linguagem coloquial ao longo da sua redação. Aliás, evite não use. Além de evitar as variações, gírias, palavras escritas de forma inadequada, é preciso evitar também o uso de expressões que denotem pessoalidade nos argumentos. Embora você esteja defendendo um ponto de vista, ele precisa ser sustentado por argumentos realmente válidos e nunca por opiniões pessoais, não é isso? Mas isso vocês já sabem. E aí fica a dica, né, para o final dessa aula. Evite usar palavras que não façam parte do seu vocabulário. Essa é uma grande briga que eu tenho tido lá com os alunos no grupo. Ficam usando termos difíceis, conectivos sofisticados, rebuscados e até muitas vezes ultrapassados, porque alguém diz que é bonito, que tem que usar a palavra difícil. Gente, é tão bonito a clareza e a objetividade, se vocês soubessem. É mistério, é fulcral, destarte, odianamente. Bacana, se você costuma usar no dia a dia, pode usar, mas eu não acredito que os jovens usem esse tipo de expressão para fazer a ligação entre uma ideia e outra. Isso fica forçado, tá? Sabendo que a língua culta é que deve ser utilizada na redação, muitos candidatos podem acabar caindo na ansiedade de demonstrar total domínio sobre ela e empregar termos complicados em comum de forma equivocada. Que é esse problema. Como você não usa no dia a dia, não entende muito bem o uso, pode ocorrer de no dia da prova, com nervosismo, você usar de forma equivocada. Então, para que usar, né? Use lá as palavras que você conhece, que fazem parte do seu vocabulário ou não, mas que não tragam uma estranheza, que você entenda bem o que ela significa, né? Não diz que é proibido, é estilo, gente. Cada um escolhe
as palavras, é uma dica. Para fugir desse erro, não utilize palavras fora do seu vocabulário que você não tenha total certeza sobre sua grafia ou significado. Palavras simples, mais corretas, são o suficiente para montar uma boa redação. Podem acreditar que o avaliador tem uma ótima impressão quando o aluno usa palavras do dia a dia, simples, mas bem utilizadas, que trazem fluidez ao texto. Para ficar ainda mais clara a diferença entre as duas linguagens, confira abaixo 2 exemplos de textos escritos em tom coloquial e como eles devem ou deveriam ser apresentados na sua redação. Então é isso, gente. Eu não coloquei os exemplos, tá? Mas eu vou mandar para vocês lá no grupo. E até o próximo episódio. Eu vejo vocês lá no Instagram, Passei em Redação, e também no nosso grupo de WhatsApp. Até lá!